então aí o assunto que nós vamos abordar é elipse, beleza? Então elipse, qual que é, portanto, a definição de elipse? É o lugar geométrico dos pontos do plano cuja soma da distância a dois pontos, dados F1 e F2, é constante. É maior que a medida do segmento de reta com extremos nesses pontos. Então, o que a gente faz? Você pega um barbante, marca aí dois pontos. Esses pontos, então, é denominado de F1 e F2. Você tem esse barbante aí solto, preso nessas extremidades, F1 e F2. E quando você estica, portanto, esse barbante, você tem que essa distância ela é sempre constante. Então, quando você soma essas duas distâncias, ela é sempre constante. Então, isso aqui é o barbante. Essas duas extremidades estão presas. O que você vai fazer? Então, com um pincel, com um giz, com um lápis, você vai colocar aqui nessa extremidade, esticar ao máximo, e aí, no caso, nós vamos formar o que é denominado de elipse. O que é denominado de elipse. Então, forma aqui para nós uma elipse. Esse ponto, então, é chamado de F1 e F2, são os pontos fixos, tá? Então, elipse é o lugar geométrico dos pontos do plano cuja soma da distância a dois pontos dados, então F1 e F2, é sempre constante. Então, a somatória disso é sempre constante. Aonde quer que esteja esse ponto, sempre vai ser constante. Sempre é constante. Então, essa, portanto, é a definição de elipse. Então, nós temos aqui uma elipse. Essa elipse ela está deitada, ela está sobre o eixo maior. Então, nós temos aqui o eixo maior e nós temos aqui o eixo menor. Pela teoria, nós já estudamos que esse ponto aqui é o F1 e esse ponto aqui é o F2. F1 e F2 são pontos fixos, não mudam. F1 e F2 são pontos fixos. Esse ponto eu vou chamar ele de A1. Aqui, portanto, eu vou ter A1. E aqui eu vou ter, portanto, o A2. Tenho aqui as extremidades menores, que é chamado de eixo menor. Isso aqui para nós eu vou chamar de B1. E aqui eu vou chamar, portanto, de B2. O que nós precisamos saber em relação a essa elipse? Quais são as informações que nós precisamos saber? De A1 até A2, isso aqui para nós é chamado de eixo maior. Então, essa distância de A1 até A2, isso aqui é chamado de eixo maior. E o eixo maior ele é representado por 2A. Então, de A1 até esse centro é A, e desse centro até A2 também é A. Nós temos que a distância de B1 até B2, essa distância ela é chamada de eixo menor. E o eixo menor então é dado por 2B. Isso significa então que do centro até B2 vale Bzinho e do centro até B1 também vale Bzinho, tá bom? O que nós precisamos saber de importante aí no caso? Como a somatória das distâncias são sempre iguais, como eu disse anteriormente, se eu traçar do B até o foco, esse segmento aqui para nós, ele vai medir A. Esse segmento ele vai medir A. Esse segmento aqui, portanto, para nós vale A. Então, observem o seguinte. Esse segmento aqui,
vale quanto para nós? Esse segmento nós já vimos que ele vale Bzinho. Esse segmento vale Bzinho. A distância entre o centro e o foco é chamado de distância focal. Então, de F1 até F2, eu tenho que essa distância aqui é chamado de eixo focal ou distância focal. Então, vamos mudar isso aqui para nós. Esse C, portanto, para nós vai ser denominado de distância focal. E ele vai valer para nós 2C. Isso significa então que do centro até o foco, isso aqui para nós vale C. E aqui dentro então formou um triângulo retângulo. Então nós temos aqui um triângulo retângulo. Nesse triângulo retângulo nós aplicamos o que? Teorema de Pitágoras. Quando eu aplico, portanto, o Teorema de Pitágoras, eu tenho hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Isso aqui nós vamos usar bastante. Nós vamos utilizar isso aqui muito, tá bom? Então nós temos que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Isso nada mais é do que a Teorema de Pitágoras. O que mais que nós precisamos saber? Quanto mais próximo os focos estiverem, mais próximo de uma circunferência essa elipse vai estar. Quanto mais próximo dos centros meus focos estiverem, mais próximo de uma circunferência essa elipse está. Quanto mais distantes os focos estão entre si, quanto mais distantes os focos estiverem entre si, mais próximo de um segmento de reta essa elipse vai estar. Quem que determina isso para nós? Quem vai determinar isso para nós é chamado de excentricidade. O que é excentricidade? Ela fornece então para nós se ela está próximo de uma circunferência ou próximo de um segmento de reta. Então, excentricidade fornece se ela está próximo de uma circunferência ou próximo de um segmento de reta. Então, excentricidade nós vamos estar representando aí pela letra E. Isso significa então que para nós definirmos o E ele é dado por C sobre A. Para nós encontrarmos a excentricidade, vai ser C sobre A. C sobre A. Então, C sobre A, quem define a excentricidade? Essa excentricidade, obrigatoriamente, ela tem que estar compreendida entre 0 e 1. Ela não pode ser negativa e não pode ser maior do que 1. A minha excentricidade sempre vai ser 0, alguma coisa, tá? Isso, portanto, é a nossa excentricidade. Agora, nós precisamos fazer o estudo dessa elipse, da equação da elipse. Como que nós encontramos a equação da elipse? Como eu tenho essa elipse, cujo centro da elipse coincide com o centro do sistema cartesiano ortogonal, a equação ela fica o seguinte, ela vai ficar x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Tem que ser igual a 1. Esta é a representação de uma função da elipse, da equação, da equação reduzida da elipse. Quando essa elipse ela tem o centro coincidindo com o centro do sistema cartesiano ortogonal, tá? Por que o a ao quadrado está sobre o denominador de x ao quadrado e não vice-versa?
Todas as vezes que a minha elipse ela estiver deitada, o meu eixo maior estiver sobre o eixo x, o meu A, portanto, é denominador, ele é denominador do x, tá? Caso a minha elipse ela esteja em pé, então nós vamos inverter esses denominadores. Então, se eu tenho essa elipse desta forma, se eu tenho a elipse em pé, o eixo maior sobre o y, essa equação ela vai ser de que tipo? Ela vai ser x ao quadrado sobre b ao quadrado. Então, nós vamos ter aqui x ao quadrado sobre b ao quadrado, mais y ao quadrado sobre a ao quadrado. Isso é igual a quanto? Igual a 1. Isso aqui, portanto, é igual a 1. Tá? Vamos lá, dando continuidade. Então, nós sabemos se ela está deitada, o meu A é denominador do x. Se ela está em pé, o meu A é denominador do y. Nesses dois casos, nós consideramos o centro da elipse sendo o centro do meu sistema cartesiano ortogonal. Então, está coincidindo. E se não coincidir, o que nós vamos fazer? Nós precisamos calcular essa diferença. Então, se eu tenho uma elipse deitada, só que agora ela não coincide com o centro do meu sistema cartesiano ortogonal, nós precisamos calcular, portanto, essa diferença. Tá? Então, nós temos aqui, esse aqui está sendo o eixo maior e o eixo menor. Eu tenho aqui o centro das minhas circunferências. O quanto que esse centro ele se deslocou para a direita ou ele se deslocou para a esquerda? Não sei. De uma forma genérica, eu vou falar, portanto, que o centro dessa elipse está localizado sobre x0 e y0. E para nós, então, definirmos essa equação da circunferência, todas as vezes que se desloca para a direita, nós já sabemos que estudamos o comportamento de funções, todas as vezes que se desloca para a direita, nós subtraímos. Então, aqui, a equação reduzida da circunferência, ela vai ficar expressa dessa forma. O quadrado de x menos x0 sobre quem? O eixo maior não é paralelo ao eixo x? Então, é sobre a ao quadrado. Mais quem? O quadrado de y menos y0 dividido por quem? Por b. O eixo menor é paralelo ao eixo y. Isso, portanto, é igual a quem? É igual a 1. Então, de uma forma geral, com essa equação, eu consigo resolver todos os tipos. Seja o centro coincidente com a origem do sistema cartesiano ou não. Se o centro coincidir com o sistema cartesiano ortogonal, meu x0 e meu y0 vão ser 0. Então, memorizem essa fórmula aqui da elipse, tá? Então, com essa fórmula, nós identificamos e conseguimos encontrar todas as equações. E se essa elipse estiver em pé e o centro não coincidir com o centro do sistema cartesiano, o que vocês vão fazer? Vocês vão trocar esses denominadores. Aí, no caso, o denominador de x se torna b e o denominador de y se torna a. Com isso, portanto, nós encerramos a parte teórica de elipse, que é uma parte da cônicas. Então, nós estamos estudando cônicas, dentro de cônicas, elipse, hipérbole e parábola. Tá ok?